entrando, tá? Ao vivo, convidando as pessoas. Já começa para o Instagram começar a chamar as pessoas nesse primeiro minuto. Já entrei. A Paula Angelino, já te coloco. Segura, deixa a pessoa, entrar mais pessoas para poder eu ir te chamando. E aí eu te coloco, tá? Porque tá faltando um minutinho cravado. Aí a gente começa. Falta um minutinho, gente. A gente vai falar hoje. Vai chamando a galera, vai convidando todo mundo. Porque hoje a gente vai falar da importância de fazer parcerias. Super importante esse tema. É todo um diferencial. E hoje eu convidei uma especialista na área. Ela se denomina designer de parcerias. Eu particularmente não conheço e hoje eu vou conhecer o que é essa profissão, né? O que é ser uma designer de parcerias. Vocês podem mandar perguntas. Estamos aguardando aqui que vocês mandem perguntas. Podem mandar perguntas. E a gente vai falar bastante sobre esses temas aqui com vocês. Seja bem-vinda, Mayra. A gente está começando também a nossa transmissão no YouTube. A ideia é, todo sábado, trazer uma grande especialista. Oi, Mayra, seja bem-vinda. Mayra, seu som está picotando. Agora melhorou. Mas seu som está picotando. Bom, a nossa conversa de hoje, a Mayra tá se conectar de novo aqui no Instagram. Para poder a gente continuar com a nossa live. Sim. Então, Mayra, no Instagram você precisa sair e voltar de novo, porque você sumiu. Tá? Então, sai e volta do Instagram, porque você sumiu lá, tá pensando, e aí é importante você entrar e sair de novo, que aí o sinal volta para você. Como a gente estava falando, todo sábado eu estou trazendo um especialista para poder falar sobre um tema importante, sobre uma atividade que pode gerar renda. Nesse caso de hoje, a gente vai falar muito de sucesso, porque parceria qualquer um pode fazer de qualquer modo. Mas o mais importante nesse momento é você conseguir fazer uma parceria de sucesso. Mayra, a gente está aguardando a Mayra reconectar no Instagram também, porque estamos transmitindo nas duas plataformas. Tá, Amanda, pode mandar entrar. Gente, os desafios tecnológicos. Só para vocês entenderem, eu e a Mayra está no Pará, nesse momento, fazendo comigo essa transmissão da nossa parceria, porque a gente é parceira. Voltou, Mayra. Ainda bem, gente, estava nervosa aqui. Mayra, conta aí. Você é uma pessoa que tem um vasto currículo. Todo mundo já sabe, sou Jandaraci Araújo. Meu currículo, eu peço, gente, dá uma olhada no LinkedIn. Não gosto de ficar falando muito sobre mim quando eu tenho uma convidada. Eu quero enaltecer sempre as pessoas que eu convido. A Mayra tem um currículo e uma história maravilhosa que vale a pena compartilhar. E ela traz toda essa experiência
da importância e como fazer grandes parcerias. Mário, eu queria que você contasse um pouquinho do seu currículo e falasse um pouquinho da sua experiência. Janda, eu vou fazer isso agora. Desculpa, que eu dei uma cortada aqui no computador, do nada desligou, tá? Mas vamos lá. Eu vou te falar uma coisa que tu não sabes, mas a minha primeira parceria eu fiz com 13 anos de idade. Olha aí. Então, eu já queria começar por aí, né, para fazer minha apresentação. Eu tinha mais ou menos essa idade, tinha uma gincana na minha escola, e a gente arrecadava alimento por sala, né, para dar para comunidades carentes ali ao redor. E aí, no primeiro ano eu era muito pequena, no segundo eu atrás de casa, quando foi no terceiro, eu vi que os alunos mais velhos já iam direto no supermercado e já marcavam território. Quando foi no último ano, mais ou menos, da minha escola, de onde eu estudava, o que aconteceu? A diretora sempre me chamava para acabar com a bagunça dos meninos. Então eu era meio que a ponte, né? A diplomata que vai ali, né, apaziguar as coisas. E com isso eu fui ganhando a confiança da diretora. O que aconteceu em um dado momento? Eu tive o insight de falar com empresas alimentícias, distribuidoras, e colocar cartazes das empresas na gincana. Aí eu cheguei com a diretora e falei o seguinte: se eu conseguir aumentar a arrecadação de alimento, a senhora me deixa colocar publicidade de empresa aqui? Ela topou, me deu uma carta e eu saía da escola com o uniforme, né, para os arredores aqui da periferia, batendo de porta em porta com a carta da escola. Então aí a gente chegava com fardos. Mayra, só um minutinho. Entra no computador para poder ficar gravado no YouTube. Eu estou entrando enquanto estou falando contigo, mas o meu computador do nada desligou. Ah, que pena. Qualquer coisa a gente grava. Se não der, a gente já continua aqui, tá? Eu tô com o olho no peito, eu tô no gato aqui. Se não der, a gente continua aqui, a gente adapta depois. Então essa foi a minha primeira parceria, foi muito bem sucedida, a gente conseguiu bater recorde de arrecadação por ter feito uma ponte. E aqui começa a essência, na verdade, de parcerias, né? Que eu vou falar mais tarde, mas assim, todo mundo tem que ganhar com isso. E aí, Mayra, voltando. Me conta, volta só um pouquinho. Fala, eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem o seu currículo, né? Eu expus lá, mas assim, nem todo mundo... E isso aqui vai ficar gravado, então é muito importante que as pessoas saibam quem é a Mayra, né? A mestre, com um diploma internacional. Então, é super importante as pessoas conhecerem a sua história, como é que você fez. Você foi diretora da Sweetness no Brasil. Conta um pouquinho pra gente. Vou contar, Janda, rapidamente essa história aí. Eu sou nascida e criada na Amazônia, em Belém do Pará. Fui embora em 2007, atrás de um sonho que era ser diplomata, né? Que era completamente distante da minha realidade. E fui bater na Suíça. A minha tia morava lá e do nada ela me chamou para, enfim, continuar meus estudos. E cheguei na Suíça sem falar inglês, sem falar francês, sem saber qual era o meu curso, né? E comecei uma jornada que durou 6 anos. Fiz mestrado em Direito Internacional e Europeu na Universidade de Genebra. Morei um tempo em Paris, né, pelo meu mestrado, e trabalhei muito com política internacional nessa época. O que eu quero dizer com isso? Veio viagem para a Índia para trabalhar com tráfico de mulheres, trabalho com desarmamento nuclear, educação em direitos humanos, criança de rua. E foi aí que eclodiu mais uma vez a questão de conexões e parcerias, né? Porque tu imaginas, Genebra é uma cidade de 300 mil habitantes e 180 nacionalidades. E lá eu descobri várias coisas, né? Uma delas é que você acaba se tornando embaixador do teu país. E a segunda é que tu tens que saber como interagir com pessoas. Porque num ambiente muito multi-internacional, tu tens que ter essa sensibilidade. E foi uma experiência muito interessante, né? Porque foi a base, na verdade, do que me fez combinar a me autodeclarar como designer de parcerias. Porque como é que eu vou linkar desarmamento nuclear com ciência e inovação, né? E foi aí que em 2014, dando continuidade, eu fui contratada pelo governo da Suíça para montar a operação do consulado científico deles em São Paulo. Era uma vaga extremamente específica, porque eu tinha que ter experiência na Suíça, tinha que falar inglês, português, uma língua suíça e por aí vai, né? Mas, na verdade, o que eu muito negava em mim foi o que me fez conseguir essa vaga, que são meus soft skills. Eu sou um conglomerado de soft skills, que a um certo momento talvez isso não era tão reconhecido, né? Mas agora parece que vai eclodir.
Amiga, que E linda, aí, nossa amiga aqui, Dona Vivi, comentando, nossas amigas aqui nos assistindo. adoro. E aí voltei para o Brasil em 2014, né? Fui diretora desse escritório durante 4 anos. Eu comecei do zero, chegando em São Paulo, né? De fora. E foi uma experiência maravilhosa, né? A gente se conheceu nesse período que eu estava em São Paulo. Então, daquilo que era muito. Eu não vou contar como foi que eu entrei na Swiss Next, porque essa é uma história à parte bem interessante. Mas o que eu tenho a dizer é que, na verdade, os meus valores pessoais com a questão da confiança fez com que eu e o governo da Suíça tivéssemos, na verdade, uma grande parceria. Porque eles me proporcionavam algo que eu queria e vice-versa, né? Então era uma troca muito grande. E foi aí que eu me descobri como intraempreendedora. Eu não era simplesmente uma Sensacional. funcionária que fazia tarefas. Oi? Então, qual seria? Porque é uma palavra, é um conceito, eu digo assim, não é uma profissão nova, não é né, quando a gente fala de design e parcerias, mas você tem duas coisas que você traz, até contando a sua história, que é também uma questão de estar preparado para oportunidades, né, a oportunidade que surgiu, você traz isso, e também você traz a questão de como você faz o networking, né? Preparo e networking. É, vamos lá, eu vou pegar aqui só para entrar direto na questão da parceria, porque é o seguinte, gente, a gente tem que prestar atenção no nosso mindset. A gente vive numa sociedade baseada num joguinho que chama-se soma de zeros. Isso quer dizer que se eu estiver colaborando com alguém fazendo uma parceria, dentro dessa premissa que é nossa, se essa pessoa está ganhando, na verdade ela pode eu ter um que tá perdendo. Eu não sei se tu entende o que eu quero dizer, Sim. né? É, Então, como é que tu vai não fazer? é a coisa do ganha-ganha, né? É isso que você está querendo Não, dizer. é a soma tá aqui. Eu até anotei isso daqui, que é a soma, o jogo de soma zero. Se eu ganho, alguém perde. Não. Na verdade, isso é um mindset, né? Então, o primeiro segredo para uma parceria de sucesso é esquece isso. E aí entra o chamado jogo com. Olha a Fabiola lá de São Paulo. Mua, maravilhosa. Aí é onde entra, na verdade, os jogos cooperativos, que Maia, significa que só um minutinho. Tenta conectar no YouTube. Tenta conectar no YouTube, que você tem uma audiência lá. Tenta conectar. Vê se você consegue mais uma vez. o meu computador desligou de novo, mas a gente vai continuando, tá? Eu tô com o olho no peixe, eu tô no Não, gato tudo. aqui para não deixar as coisas Porque senão pararem. eu derrubo no YouTube e depois a gente volta. Não tem problema. Tá, Mas, beleza. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui dos jogos cooperativos, que basicamente perfeito. significa que você ganha menos numa jogada com alguém, só que tu garantes o teu jogador contigo. Então, o importante não é a jogada, é o jogador. E é aí onde está a mudança do paradigma, entendeu? Então, assim, quando, por exemplo, tentam me chamar para fazer alguma coisa, pelo até o meu perfil de executora, eu percebi que quando eu saí da Swiss Next, algumas pessoas me procuravam quase que como uma funcionária. Tipo assim, tu vai lá e executa aqui a minha ideia. E eu digo, não. Tu sabe, Janda, né, do meu histórico, né, já tem um Sim, certo tempo. Então, basicamente, o que acontece a gente vive numa sociedade onde pessoas são alavancas. A questão de uma parceria de sucesso é aquela pessoa com quem eu estou lidando não é a minha alavanca. Nós, enquanto inteligência coletiva, criamos um sistema de alavanca. Entendeu? perfeito. Perfeito. Então, eu contigo, a gente já é parceira e tu, enfim, nem precisa comentar, né? Que o negócio vai para outro nível, porque não é o meu, não é o teu. A gente cria uma coisa em conjunto e dá o melhor. E aí tem uma questão biológica por trás, gente, que funciona muito bem, que é o seguinte: ou você busca prazer, ou você busca luta e fuga. Sim. O teu corpo começa a liberar dopamina, você relaxa. E funcionar melhor, as coisas fluem. Então, é aí onde está a questão do equilíbrio.
inteligência coletiva, né? É o chamado mastermind, né? Que, na verdade, eu trabalho com 3 premissas em parceria. A primeira dela é o ganha-ganha, tá? Esse ganha-ganha, para mim, ele pode ser 50-50, ou até mesmo que eu ganhe menos, com certeza. Porque para mim o que importa é o parceiro. O que vai surgir dali, caramba, faz a probabilidade, amiga, de 3 pessoas trabalhando junto. A potencialidade aumenta. E essa confluência, então. uma das coisas que a gente trabalhando, fazendo alguma, né, falando um pouco das coisas que a gente já fez, é essa não Olha o Aleph, preocupação. desculpa te interromper, mas eu tenho que falar aqui do Aleph, que está lá do outro lado do mundo, no Japão. Olha que legal. Figuraça. Obrigada, Léo. Mas Aleph. uma das coisas que a gente tem que falar bastante é que quando a gente faz parceria, a gente também tem que ter um bom controle sobre a questão do protagonismo. Equilibrar isso. Equilibrar, e por isso que para fazer parceria, é um dos aprendizados que a gente tem tido. Eu, Jandaraci, aprendi há muitos anos atrás, com outras técnicas, mas quando você fala de soft skill, Mara, me vem muito essa coisa de você ter o ego sob controle e ter um foco muito grande na sua entrega, na sua missão, no propósito, ou que seja, no objetivo final dessa parceria, mas você manter o ego sob controle. As experiências, né, esse equilíbrio de protagonismo faz muito bem para poder nós termos resultados, alavancar resultados dentro de uma parceria, na verdade. Eu vejo dessa forma. Não, tu tá em total razão. Isso daí também é dos ingredientes, eu diria, porque é o seguinte, o estilo de liderança, quando se trata de parceria, é outro. Porque ele não é hierárquico. Ele é horizontal, né? E assim, ele não é linear, um após o outro. Né? Então, assim, existe, na verdade, uma confluência muito interessante, que é o seguinte, numa estrutura geralmente corporativa, né, tu és ali a gerente, aí tu tens pessoas contigo. E a comunicação passa por ti. Num processo de parceria, às vezes é mais rápido e mais eficaz que tu fales direto com fulano. Ou seja, o que importa, na verdade, é reorganizar o fluxo de informação, e isso passa por um processo de liderança que é horizontal. Tem um TEDx que eu posso até te mandar depois, mas eu utilizo como base para até justificar essa questão de liderança que eu vejo em parcerias, que é o seguinte. Olha que interessante, pegaram os galos de briga e colocaram todos juntos, afinal eles são os grandes, né? Então vamos ver o que acontece se colocar todo esse povo num só paneiro. Se mataram. Por causa da questão do ego, né? Fazendo o comparativo com o ser humano. Dentro dessa pesquisa, eles colocaram, na verdade, né, os franguinhos que não tinham o perfil do galo do canteiro. O que aconteceu? Multiplicou a quantidade de ovos, na verdade, de reprodução. Então, a conclusão, na verdade, da pesquisa é que, em processo de liderança, quando você não quer ser o único a se destacar, mas você põe outras pessoas para brilharem junto, o negócio ele cresce exponencialmente. Espetacular. Então, aí é que está a questão, qual é o teu valor, né? Então, assim, os valores que tu tens para criar uma parceria que vire um sistema de alavancas não é o mesmo que se vê num plano tradicional, eu diria, né? Uma das coisas uma das coisas eu vou te perguntar aqui para a gente só até para poder, como a gente está compartilhando conhecimento, é muito importante a gente falar de alguns conceitos, né? Por que é importante, no seu ponto de vista, fazer parcerias? Por que você acha que é tão importante fazer parcerias? Seja para empresas ou para profissionais. Como nós duas, né? Nós fazemos parcerias profissionais. A gente não está falando de CNPJs, a gente está falando dos CPFs. Janda, 3 coisas. Primeiro, eu amplifico a minha visão. Eu multiplico isso daqui. Quando eu trabalho sozinha, né, e se eu trabalhar em grupo, o resultado disso, além de ele ser muito mais exponencial, ele é, sabe, consistente. Então, a primeira coisa que acontece é a minha visão, ela amplia. Eu já não estou mais só. Eu já não visualizo sozinha. Primeiro ponto. O segundo, tu multiplicas a quantidade de habilidades quando tu crias uma inteligência coletiva, tá? Porque para mim é esse que é o modelo de parceria, né? E segundo, o conhecimento. Tu imagina se eu estou fazendo um projeto onde eu preciso de finanças. Vai dar pau porque não é a minha área, gente. Então, o que eu faço, na verdade? Eu chamo, por exemplo, uma pessoa como tu, que é especialista,
Aí o negócio vai para um outro nível. Veja bem, vou falar com o cliente, tá? Eu chegou com uma proposta de fazer um desenho de parceria. Tem uma modalidade, ou tem uma parte que é finanças. Aí olha o cenário 1. Eu me apresento com uma equipe onde não tem alguém especialista. Eu vou lá e apresento para essa pessoa alguém que tem uma especialista na equipe. O que tu acha que vai passar mais consistência? Quem tem a especialista na equipe. Aquela coisa do equipe, já, pessoal, quem dá consultoria, quem faz esse tipo de trabalho, como, né, quem trabalha, a pessoa, é muito bom você ter uma rede. Eu falo isso sempre, essa rede, né, criar rede. Porque o equipe, ele funciona até a página 2, né? Ele vai até a página 2. Depois, isso não se potencializa, você não consegue avançar, você não consegue ter projetos estruturados, mais estruturados, projetos que rentabilizem mais, e fica extremamente limitado o seu campo de atuação. Mayra, uma das coisas que a gente vê bastante por aí por exemplo, o que, que a gente espera, né? Porque você falou no começo de uma coisa do jogo zero, né? E também tem aquela coisa do um querer ganhar mais do que o outro. Quando falta esse equilíbrio, né? Que recomendação você daria quando alguém faz uma parceria e nessa parceria há um desequilíbrio, né? Tende a um desequilíbrio, porque você já fez várias, e aí eu deixo à vontade para você falar casos de sucesso e também onde houver os insucessos, né? Porque a gente aprende, Não, né? isso é super legal. Olha, eu vou justamente, essa era a ideia de te falar do caso do meu primeiro bypass, para explicar a questão do comportamento. Mas assim, até agora eu só tive 3 casos de canelada, digamos assim, né? As 2 últimas foram agora recentemente, né? E eu entendi o porquê que aconteceu. Na primeira vez que eu tive um problema de parcerias, eu tinha um projeto para apresentar na ONU, que era uma década de desarmamento nuclear, de educação em desarmamento nuclear. Tinha um título, aí quando foi para a lista das propostas da sociedade civil, eu vi que o nome estava errado. Aí eu liguei para o coordenador e falei, olha, tá estranho o nome. Ele falou, não, tá certo, não, tá errado. Eu que apliquei. Aí eu soube naquela hora que um colega meu da mesma organização tinha pegado a minha ideia e tinha apresentado no grupo. A minha felicidade, né, de querer, na verdade, enfim, dar na cara desse cara, né? Que eu reparei? O negócio ficou feio, ficou feio, ficou feio, entendeste? E eu também já, num dado momento, não quis bater de frente com ele, porque eu entendi uma coisa. Gente, podem me roubar quantas ideias quiserem, nunca vão roubar a fonte. Então, fique à vontade. O que acontece? Perfeito. A gente vive num mundo chamado economia baseada em estratégia militar, né, que é o oceano. Que o mundo era aquilo. Vai fazer igual. Então eu tenho total convicção, entendeu, de que ninguém nunca vai fazer igual a mim, porque, cara, cada um tem uma história. Quando tu te empoderas disso, que tu deixas de ser uma máquina de fazer tarefas para te empoderar, aí o negócio vai para outro nível. Então, eu acho que, na verdade, hoje, né, a gente tem que pensar num mundo mais voltado para abundância e menos escassez, que é o campo limitado da guerra e da competição. Então, assim, eu vejo, na verdade, que a gente tem que sair do CEO, Chief Executive, para Chief Creative Officer. A gente precisa criar coisas para poder executar. Espetacular. E acho que no meio dessa pandemia, eu acho que ficou muitas pessoas, eu falo assim, gente, copo cheio ou copo vazio. Está posta a situação, não é o ideal, não é o melhor dos mundos, está todo mundo angustiado, porque ninguém sabe o que vai ser o futuro. A situação é essa. Estamos numa situação de guerra, né? Vivendo uma situação totalmente caótica e fora do padrão, e a gente tem que fazer algumas escolhas. Eu tenho falado bastante nisso em todas as minhas lives. Agora é hora de fazer escolhas inteligentes, né? No meio de uma guerra, ou você se junta, né, para poder seguir avançando, se levanta, ou você vai ficar perto da cova chorando,
Então, tem momentos, o start de sobrevivência, né, faz disparar algumas atitudes inteligentes, porque a humanidade ela só avançou, só chegamos aqui, né, da época dos dinossauros, da Idade da Pedra, pela questão de viver em comunidade e de fazer parcerias, que é uma coisa muito louca isso. Né? A história da humanidade ela é de parcerias. Janda, é porque não dá para ver, tá? Mas aqui eu montei um quartel-general. Isso tudo que está aqui, basicamente, são coisas que eu fui grudando, bem old school, né? Na parede, que foi saindo de mim. E, na verdade, o que eu estou fazendo, gente, é prestando muita atenção no meu mindset. Então, isso que tu falaste do cérebro programado, né? Do software original para sobrevivência, para proteção, eu comecei a olhar para a neuroplasticidade e eu falei, ué, se os caras estão dizendo que eu posso mudar a minha mentalidade, eu vou escolher que cérebro eu quero, que software eu quero, né, que atualização. Então eu escrevi ali atrás justamente essa descrição, tá, que eu chamo de mindset velho, e mundo ali pro brain new, né, que é o cérebro que eu quero. Então, nessa nova perspectiva, para mim, o cérebro antigo ele diz, tudo é um problema. No meu novo cérebro, eu estou dizendo que tudo é uma oportunidade. Então é assim que eu tenho visto essa pandemia, né? Então o meu cérebro, na verdade, ele está voltado para a prosperidade, não é mais para a sobrevivência. Se eu consigo mudar, né? E aí o que eu Sim. quero com isso? Eu não quero proteção, eu quero conexão, cérebro, né? E eu não quero luta ou fuga. Na verdade, eu estou buscando abertura e resultado. Então eu coloquei ali no papelzinho como eu quero estar. Porque isso faz com que eu olhe para frente e não olhe para trás. Eu não quero mais ser a Perfeito. Maíra, né, pré-pandemia. Então, eu olho todo dia para os meus valores que estão ali escritos, né? Eu consegui defini-los. E como é que eu defino tudo isso? Sentindo. Não é pensando, é sentindo. A gente tem que começar a confiar um pouco mais nos sentidos. É por isso que está dando problema na Equilíbrio. cabeça das pessoas nessa pandemia. A gente não está acostumado a fazer isso. Não está acostumado a ficar, a pensar, a lidar com seus, vamos dizer, com suas questões internas. Não vou dar uma visão polianesca das questões internas, boas ou ruins, são Uhum. suas, né? Ou nossas, cada um Claro, não existe bom. no seu tempo. O bom e o ruim é tudo relativo, assim como o normal também é relativo, né? Eu sempre falo isso quando eu estou palestrando. Quem foi que definiu o padrão de normal? O que é normal, né? Então, assim, a gente costuma botar tudo em caixinhas, mas a pergunta é, o que é normal? O que é normal? Então, assim, a gente está questionando e se angustiando durante esse período com questões como essa. Olha, o novo normal, o pós-normal, o anormal. Gente, segue o fluxo. E segue em conjunto. Quando eu te convidei, e até para poder compartilhar, para quem é empreendedor, para quem como nós, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, como essa coisa de estar e criar parcerias, ela faz com que você consiga atuar em várias frentes sem precisar ou se anular ou se exaurir. Porque, né, são duas forças Sim. antagônicas. E aí, Mayra, você pode falar mais do que eu, porque você continua fazendo um monte de coisa como se você estivesse aqui em São Paulo e você está no Pará. É verdade. Eu vou te explicar o que, que acontece. Voltando à questão da liderança, quando eu estou, na verdade, numa inteligência coletiva, que eu mesma criei, eu não ganho mais ou menos do que ninguém. Quando tu põe todo mundo para ganhar junto, a responsabilidade também é compartilhada. As pessoas se sentem não só contempladas, mas também puxam para si a responsabilidade. Basicamente, o que eu quero dizer é, todo mundo põe a pele em jogo, porque está valendo a pena. Né? Então, Exatamente. assim, o ganha-ganha, ele está justamente aí. É você sentir que todo mundo, na verdade, está confortável para dizer, pô, isso aqui vale a pena. Entendeu? Então, isso faz com que, na verdade, eu seja responsável, sim, por algum aspecto óbvio. Mas não quer dizer que eu tenha que estar o tempo inteiro à frente. Porque, na verdade, nós somos todos responsáveis. Se um não fizer o seu trabalho, todo mundo, né, perde ou ganha. Gente, e aí, Mayra, é tão atual isso que você está falando, numa situação como a nossa, como a atitude do outro impacta, inclusive, na sobrevivência, na saudabilidade do outro. O que você está falando da questão do engajamento hoje se reflete muito, e aí a gente
falando do que vem acontecendo nessa questão, né? De como isso faz a diferença e como isso impactou agora, né? Como a gente está lidando com essa parceria. Essa coisa do ganha, de todo mundo, um ganha, o outro perde, quando na verdade todos nós estamos perdendo, né? Porque vida não tem preço, essa falta de engajamento e dessa consciência, né, do coletivo, não só para negócios, mas para a sociedade em si. Eu acho que isso, o que você falou, reflete muito nas situações que a gente tem visto hoje, Brasil afora. Olha, faz total sentido, né? E eu vou voltar à questão do mindset. Essa questão dos jogos de soma zero vai ficar cada vez mais difícil. Para mim, no caso, né? É uma visão muito peculiar, muito Eu pessoal. acho que para Mas para mim todos, não vai fazer mais, não vai fazer mais sentido, Janda. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando tu sabes que alguém está ganhando mais do que tu não vais querer brincar com aquela pessoa de novo, gente. sim. Sabe? E assim, a gente está vivendo numa situação onde cada vez mais essa estrutura hierárquica corporativa, onde você paga funcionários, vai começar a desmoronar, porque a gente vai entrar em recessão. Então, a maneira como a gente lida com o trabalho, inevitavelmente, já está mudando, né? Então, Sim. nossa, não vou nem adentrar muito, mas tu imaginas o que é, na verdade, você ser líder, não vou nem chamar de chefe, com pessoal remoto. Não adianta eu querer cobrar das 7, das 9 às 8, porque isso não significa produtividade. É diferente. E assim, te digo de antemão, porque eu trabalho há anos de maneira remota. Né? Antes da Swissnex até eu já fazia isso. E não é assim. E Você falou aí? uma coisa Como é que... interessante. Eu tô tendo esse desafio, né? Hoje, na função que eu exerço, que também as pessoas estão trabalhando remoto, a gente tem metas, tem números para atingir, e trazer o engajamento, engajar pessoas, foi o que fez com que a gente atingisse o resultado que a gente queria. Engajar. Então, todo mundo se viu responsável por fazer aquilo acontecer. Porque vira um propósito. Isso daí, tu vais encontrar a resposta no budismo, né? Que tem uma teoria que chama-se Taidoshin. Tu vais encontrar isso na física, né? Que é basicamente, né, os vetores na mesma direção, ou um olhando para o outro no meio, digamos assim, ou todo mundo na mesma direção. É Uhum. basicamente isso, né? Quando você direciona e vai todo mundo na mesma direção, a coisa toma uma proporção maior. Esse todo ele é muito maior do que o meu ganho, objetivo de ganhar meu salário, ou de fazer meu empregador ficar rico, ou de trabalhar para o Estado. É algo a mais do que tu fizeste para fazer com que as pessoas se sintam engajadas. É tipo assim, poxa, eu estou fazendo algo maior do que eu. Isso é impressionante como tem alguma coisa que biologicamente, emocionalmente faz com que a gente tome ação. Perfeito. Mayra, eu queria que você falasse, você tem um sonho que você conta sempre nas suas palestras, né? E eu tive o prazer de, no final do ano passado, ter ido para o Pará para poder fazer uma palestra com você no Pará Negócios. E você fala de como você usou a questão de parceria para realizar um sonho, que era falar com um grande líder global. Ah, tá. Já sei de quem tu estás falando. Mikhail Gorbachev? Sim, O próprio? Ai, o gente, próprio. nossa, até quando eu falo, eu fico assim, tiete, tiete, tiete total. Porque, na verdade, gente, foi um troca-troca, uma ganha-ganha muito legal com esse cara chamado Alan Ware. Ele me chamou para uma conferência internacional de parlamentares. Eu havia trabalhado para a União Interparlamentar lá em Genebra, ele precisava de alguém que falasse português e espanhol, ele me chamou. E eu fui voluntariamente. Fui para ajudar. E aí tá o segredo do networking, meu, que todo mundo... eu conheço um monte de gente que bate na trave em networking. Porque tu vais querer fazer networking esperando algo para ti. Gente, primeiro você serve. Networking, rede é um ser vivo. Você não colhe um fruto se não Maravilhoso. alimentá-lo, né? Então, o que aconteceu? Exatamente. Fui com o Alan, aprendi um monte, assim, foi fenomenal durante vários dias. E ele era muito próximo do diretor-geral da organização do Gorbachev. E foi aí que ele me hackeou a informação de que nos 20 anos de inauguração do Green alguma coisa, que é o nome da organização, a tal hora, o Gorbachev estaria nas Nações Unidas. Aí lá estávamos eu e o Alan, né? Ele com a sua câmera e eu com o livro. Gente, eu era tão old fashion que eu não tinha a ideia não tive a ideia de fazer uma selfie com o Gorbachev. Eu levei um livro que eu tenho dele. E aí vi o cara chegando com uma comitiva
achando que ele sabia falar inglês, né? E comecei a disparar, blá, 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 porque, enfim, o tempo era muito curto. Aí, um dado momento, ele começou a falar em russo comigo, né? E tinha um tradutor. Eu só sei que eu conversei uns 5 minutos com o Gorbachev, eu não lembro de nada, que eu estava tão eufórica. Eu só sei que quando ele foi assinar, ele deve ter feito alguma piada que todo mundo riu, menos. Até eu ri, na verdade, porque eu não entendi do quê. Eu de emocionada, não sei do que tô rindo, mas tô Meu, eu rindo. fiquei extremamente emocionada. E ele é um cara super simpático, gente boa. Meu, tu tá conversando com o vovô. E é um dos homens mais poderosos do mundo, né? Foi. Então, Você foi, na verdade, a minha disponibilidade, né, com o Alan Ware que fez com que ele me abrisse uma porta que só tinha eu e ele, na verdade, para conversar com o Gorbachev. Espetacular. Você falou uma coisa sobre networking, que as pessoas têm muita dificuldade em fazer networking, porque eu vejo que networking é um dos pilares para você fazer uma boa parceria. Até para poder Bingo, você mapear bingo. parceiros, possíveis parceiros para negócios. Né? Então, uma das coisas que você falou agora é como para fazer um networking de ganha-ganha. E a importância de fazer o network correto. Porque tem pessoas que elas acham que networking é só procurar quando você precisa. Ou é só ser servido, né? E não estar disponível para servir. Então, você colocou muito bem isso, que você foi fazer um trabalho em uma convenção de forma voluntária e você ganhou muita coisa, ganhou experiência, e essa disponibilidade que a gente precisa ter para com o outro faz toda a diferença. Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade mesmo em estabelecer negócios, em avançar na carreira. Por quê? Porque é uma pessoa que ela não fala com ninguém, não torce. Né? E eu falo, gente, você falou 3 coisas que eu acho. A segunda coisa que você falou, que para mim faz muito sentido, que é, primeiro, o networking de qualidade, que é você estar disponível, não é o outro estar disponível. 2, mentalidade abundante. Gente, mentalidade abundante, para mim, é a chave para poder você conseguir fazer a diferença no meio e se destacar. Falaste tudo. Eu vou acrescentar uma outra coisa, tá? Que é o que está por trás do que como eu faço networking. E é justamente estudando outras pessoas, né, que eu identifiquei que elas fazem. Você faz com prazer. Então, assim, eu queria ser diplomata quando criança, eu me tornei diplomata, né, para o governo da Suíça, sendo civil. Eu sou embaixadora de uma plataforma que está presente em mais de 80 países. E, na verdade, eu vi que, para mim, a diplomacia é uma atitude, né, é uma cordialidade. Então, assim, eu tenho muito prazer, na verdade, em fazer isso, porque isso faz com que, inevitavelmente, você conheça a si própria. Janda, não tem como tu pensares em networking sem te conhecer. E acho que as pessoas talvez tenham dificuldade, porque acham, e já ouvi isso, que não tem o que oferecer. Gente, eu falei, não, nasceu, tá vivo, você tem alguma coisa para oferecer. Desculpa a Perfeito. sinceridade, desculpa discordar da tua, né, dos Ó, pensamentos terceiro ponto. internos. Ah, A síndrome do impostor. Todo mundo tem algo bom para oferecer, né? Então a gente falou de network de qualidade, mentalidade abundante e a certeza de que você tem sempre alguma coisa boa para oferecer para alguém, né? Quebrar, e aí falando muito mais, isso acontece muito mais comum nas mulheres, mas essa síndrome do impostor, nossa, mas eu sou tão pouco perante a pessoa XY, é uma bobagem. Todo mundo tem valor, todo mundo tem alguma coisa para oferecer, né? As pessoas têm valor, né? Então, acho que isso também é um terceiro ponto de destaque aí. e olha, Janda, eu vou te dizer uma coisa, não é que eu não tenha medo, que eu não tenha síndrome da impostora, eu tenho e tenho mesmo. Hoje eu consigo encará-los, inclusive. Aí é que tá a questão, faz com isso mesmo, tá Gente, entendendo? Então, assim, tu carrega a minha postura vai, no braço, falei, mano, vamos, vai, vem vai. comigo, Tá olha com, aqui, tá com entendeu? medo, tá Vai, com medo, tá com medo, vai com medo mesmo. Tá ruim? não vai, gente, não. Mais uma vez, estudando pessoas de sucesso. Isso é uma coisa que eu faço muito, aprendi no budismo, inclusive, né? Me diziam, lê biografias e por aí vai. E o que acontece é, todas as pessoas de sucesso, elas são o que são, com medo ou sem medo. Nossa, amiga, você tá dando de uma forma tão fluida coisas fundamentais. Assim, eu tô anotando aqui. Vamos lá.
Network de qualidade, mentalidade abundante, consciência de que você tem valor, né? Que é uma coragem. Então, são coisas que a gente, se a gente olhar, a gente consegue fazer muita coisa com isso aqui, em termos de Olha, parceria. para facilitar, eu até facilito a vida das pessoas quando se trata de coragem. Porque falou coragem, a primeira coisa que vem em mente na cabeça é, não tenho. Mas se tu mudar de coragem para cara de pau, aí fica mais light, fica mais suave. Né? A palavra coragem fica meio heróico, assim, né? Não, é só um pouco Mas de falou cara de cara de pau, tá pau, tudo bem. a gente se identifica mais. Então é isso, gente, é cara de pau. E eu sou muito cara de pau, tu não tens noção. Agora, recentemente, eu estou fazendo um curso, né, que custava tipo 300 e quase US$ 400. Caro, eu nunca acho que o investimento em mim é caro, nunca. Então, assim, que eu gaste R$ 100 ou 100 mil é o preço, eu mereço. Eu sou o meu maior ativo sempre, então eu não tenho esse problema. Mas eu consegui reduzir o negócio a US$ 100. Tudo porque eu achei o contato da responsável do curso para companhias, para empresas, né, que é pacotão. Aí eu chamei uma amiga minha para fazer, nós compramos dois e me deram desconto. Claro, né, eu fui atrás da organização, eu fiz todo um paragolé, mas, né, resultado da minha cara de pau. Vamos lá. Que é um pouco de cara de pau. E uma coisa que você falou que eu acabei perdendo, que são 5, que é modelar role models, né? São os role models. A modelar com base em pessoas de sucesso, né? E acho que isso também é uma coisa que você falou que faz muita diferença. Quem é seu role model? Quem é que você segue? Quem você tem como referência? Que isso também são 5 coisas que assim faz dá para poder a pessoa pensar. Se você olha, não é só tem aquela máxima, né, de que a média das 5 pessoas que você mais convive, mas também quem te inspira, né? Quem você olha como referência. Então, alguns exemplos. E a gente teve algumas escolas. Líder feminina que é referência para você. Olha, Janda, tem várias. Na verdade, eu sou muito influenciada, já tem uns anos, por mulheres negras americanas. Então, eu vou Eu também. pincelando um pouco de cada uma, entendeu? E eu fico enlouquecida. Vamos Fala lá. nome de 3 para poder a galera seguir. Tá, eu vou falar. Oprah Winfrey, tá? A Maya Opa, falou Angelou, o que quê? era, na verdade, mestre da Oprah. Eu já vi a Maya Oprah parecendo Angelou. uma menina perto da Maya. Uhum. Obviamente, a Michelle Obama, porque eu acho aquela mulher, ela é, né, só sendo. E aí que tá a questão, de cada uma eu tenho algo, né? Então, assim, a questão da Oprah, para mim, é visão, que ela é visionária. A Maia, a gente tem uma frase da Maia que eu amo e uso muito como base de vida, que é: as pessoas vão esquecer o que tu disseres, vão esquecer o que tu fizeste, mas nunca vão esquecer como tu a fizeste sentir. Maravilhoso, Olha o lindo, peso disso, né? lindo, Então, maravilhoso. não, tem outra também, que é a Serena Williams. Quando eu olho para as minhas dificuldades, eu sempre lembro da Serena. Gente, Eu falo assim, cara, isso. eu adoro os meus problemas, porque é assim que eu vou treinar. Porque eu lembro da Serena. Então, eu tenho o meu repertório de mulheres, né? Estou começando a olhar para as mulheres africanas, mas via de regra são essas. Agora, pontualmente, tem um cara que eu estou estudando, que eu estou seguindo, vendo coisas dele, que, nossa, está sendo sensacional. O nome dele é Vishen Lakhiani. Ele é o cara que fundou uma empresa chamada Mind Valley, de desenvolvimento pessoal, Nossa, que crescimento legal. pessoal. Fantástico, fantástico. E eu comecei a ver vários vídeos, já tem alguns anos, e agora na pandemia isso se intensificou, que aí eu comecei a fazer curso mesmo de semanas, e está sendo, tipo, revolucionário. O cara fala de algo, vou falar de dois conceitos dele, tá? O que eu gosto muito é da destruição bela. Ele fala que às vezes a gente passa por situações de extrema dificuldade, mas na verdade isso é a natureza te quebrando com padrões antigos para que tu possas ir para o próximo nível. Vou dar um exemplo da vida dele, né? Em 6 semanas, o cara se acidentou, quebrou o joelho e foi fazer a operação. A casa dos pais queimou, que ficou irreversível, e a mulher se separou Nossa, dele. Em 6 semanas. E isso para ele foi a beleza, foi a destruição bela. Porque os pais foram morar perto dele. A mulher virou sócia e amiga, e eles fazem compartilhado, né? Guarda compartilhada.
E ele aprendeu novas habilidades já com o joelho quebrado. Né? Então, assim, ele elevou a vida dele para um outro nível. Então, esse é o cara que tem me influenciado muito essas últimas semanas, esses últimos 2 meses. E uma das coisas que. Opa, eu sumi. Vocês viram meu papel de parede? Gente, uma das coisas que a gente, para dar uma encerrada, que a gente fala muito em ganhar dinheiro, né? Eu falo muito de finanças. Mas tem uma relação aí eu queria dividir nesses 5 minutos finais que a gente tem aqui, Mara. A gente falou muito de parceria, e como é que você vislumbra, né, o ganho financeiro nisso tudo? Eu tenho uma teoria, mas eu queria que você colocasse a sua, porque as pessoas falam, olha, mas se eu não ganho dinheiro, isso não serve. Né? Tem muito, por isso que eu botei o bonequinho botando a língua para fora, né, só para poder a gente tomar essa questão. Como é que você vê a parceria e o ganho financeiro? Tu imaginas que um salário, ele é uma maneira de ganhar, não é? Pois é, como é que eu vejo nisso daí? A gente ganha em conjunto. O que aconteceu aqui com a questão da Câmara de Comércio que eu estava montando em Belém? A base era uma rede de parcerias. A gente tem por trás o ganha-ganha. Então não sou eu que estou te pagando, o negócio está gerando dinheiro para a gente. Mais Sim. uma vez é uma mudança de mindset, entendeu? Eu não sou a fonte, na verdade a gente cria a fonte. E aí isso volta para outra questão que eu tinha mencionado, na verdade, da questão do tipo de liderança, do tipo de interação e do ganha-ganha. Então eu vejo parcerias, na verdade, como um grande gerador de receita. E não uma pessoa gerando, entendeu? Ou um negócio. Na verdade, você faz com que aquele sistema se retroalimente, né? Então, é basicamente isso que tem acontecido. No modelo da Suíça, tinha um salário. Eles tinham, aliás, não só salário, Janda, tem coisas intangíveis que valem muito. Valem muito. Olha, para você ter ideia, eu trabalhava à noite, eu tinha meio dia de folga. Eu podia tirar numa segunda-feira de contrafluxo de feriado. Para mim, isso daí valia muito. Valia muito. Vai, vai. Entendeu? Então eu podia tirar segunda e terça, como eu fiz várias vezes. Nunca soube o que é trânsito de São Paulo de feriadão, porque eu não era obrigada. Entendeu? Então, assim, porque a gente tinha uma parceria, eu entregava meu resultado, enfim, era um outro tipo de relação, né? Então, tem os aspectos tangíveis, obviamente, a gente tem que, né, se pagar, e olhar dinheiro como material, ele fica escasso e finito. Quando tu olhas para dinheiro como energia, ele fica infinito, né, as possibilidades. Então, eu tenho visto muito isso, limpando a mente, entendeu? De olhar para a abundância também nesse sentido. Então, não é alguém que está me dando de uma oportunidade ou que vai fazer com que eu gere receita. Na verdade, nós juntos vamos girar algo que possa acontecer. Não, e o dinheiro, ele vem, o físico, ele vem numa consequência. Eu compartilho dessa visão da questão energética. Gente, isso é física quântica. Para quem acha que a gente está elucubrando, né? Isso é física quântica. E existe uma coisa que precisa ser mensurada. Para quem é financeiro, tem ganhos não financeiros. Quando a gente fala de parceria, você tem ganhos não financeiros que às vezes compensam qualquer, vamos dizer assim, a palavra, eu não diria custo, porque eu acho que numa parceria você não tem custo, mas do não ganho temporário que você possa ter naquele momento de estabelecimento de uma parceria. Porque você tem que visualizar um pouco mais à frente e olhar o tamanho do ganho não financeiro, né, quando você estabelece uma parceria. Porque é no longo prazo, é um investimento. Visualize parceria, e aí eu vou falar, como investimento. Ninguém ganha dinheiro na bolsa da noite para o dia. Quem vai para a bolsa de valores, aí eu vou falar, voltando para o meu core business. Você não vai ganhar dinheiro, exatamente. Você não vai ganhar dinheiro na bolsa de valores da noite para o dia. Não existe isso. Você ganha bastante no longo prazo. Quem é milionário, bilionário, aplicando, todo mundo trabalhando no longo prazo, com visão de longo prazo, sem visão imediatista. Então, isso é muito importante a gente colocar, e isso acontece a mesma coisa com a parceria. A parceria, ela tem essa conotação de você ter ganhos não financeiros, que, se bem feitos, é muito mais consistente, e lá na frente pode te trazer. Pensa que você está fazendo uma aplicação de longo prazo. Lá na frente, se você fez isso muito bem feito, baseado nesses pilares
que a Mayra ensinou, que eu vou repetir só para a gente finalizar, baseado nesses pilares, os seus ganhos não financeiros vão ser muito maiores, os ganhos financeiros futuros vão ser muito maiores do que seu meu ganho financeiro temporário, que é nesse momento de transição. E, Mayra, nossa, espetacular. Eu acho que a gente teve aí pessoas que inspiram, 5 pilares que são fundamentais, eu anotei aqui, e eu vou jogar esse vídeo depois para o YouTube, vai ficar salvo aqui no IGTV, essa consciência do quanto a gente pode entregar e do como se deve fazer parceria. E outra coisa que é importante, você falou lindamente disso, gente, soft skill e autoconhecimento nunca fez tanta diferença. Né? A gente segue aí, né? Você faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, assim como eu, foi lá que a gente se conheceu. Né? Olha aí, é um trabalho voluntário, a gente tem amigas para a vida toda ali. Né? A gente faz amizade para a vida toda. Não só parcerias, mas a gente faz amizades para a vida toda. E olha que interessante, né? Essa visão de abundância, de você estar no momento de se doar, quantas coisas legais e quantas coisas diferentes a gente não faz, né? Quando a gente está disposto a se doar para o outro e quantos ganhos vêm no futuro com isso. Mas eu queria que você deixasse seu recado aí para todo mundo direto do Belém do Pará. Doida para voltar, para ir de novo, para poder a gente ir para o mercado. Comer aquele peixe frito. Comer aquele peixe frito. Gente, eu ultimamente estou assim, uma em Recife, a outra na Bahia, e eu aqui, feliz, me escutei, mas assim, só provocação, né? Por enquanto só. Mas, Janda, eu acho que assim, para finalizar e deixar um recado, se tem uma única coisa que eu pudesse deixar para as pessoas, é que ao invés de focar em negócios e projetos, foca primeiro em pessoas. Porque a partir das pessoas, da pessoa com que tu estás lidando, que aí você sai de um projeto com uma infinidade de possibilidades. Então eu não foco no negócio, eu foco nas pessoas. Para que dê certo. Então a minha rede, olha, é espetacular. A minha rede é linda, ela é maravilhosa. Gente, a minha rede, ela vale, tipo, muito, inestimável numa conta bancária. Sério. De tanto que isso para mim é valoroso. Porque para mim são as pessoas. Cara, tu jogas 3 pessoas e joga uma ideia e aquilo vira uma mágica. Você fez então uma isso mágica é o principal. Eu queria falar, eu vou falar, você idealizou a aceleradora de carreiras, que é um sucesso, que acabou a 6ª edição hoje, né? Que foi um grande sucesso, se tornou um programa fixo do Grupo Mulheres do Brasil. Você foi a grande idealizadora de uma coisa espetacular que está transformando muitas vidas. Não, é lindo. E a verdade, o projeto não é fim, é meio para atingir algo. Isso foi que eu aprendi trabalhando na Índia e saindo direto para as Nações Unidas. Tem que criar ponte, gente. E é isso, sabe? Enfim, estou aqui à disposição para quem quiser conversar comigo, pode me achar. Falar sobre parceria, se deixar, me fala o dia inteiro. E é isso. Obrigada pelo convite, viu? Adorei. Gente, eu que agradeço. Muito, muito obrigada. A gente está sempre correndo contra o tempo com o Instagram e tudo mais. Não consegui, eu vou jogar esse vídeo no YouTube também, porque ele está maravilhoso. Mayra, muito, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu fazer uma coisa espetacular hoje, que foi dar algumas dicas, e eu vou escrever depois para vocês os 5 pilares de uma parceria de sucesso, segundo Mayra Castro. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, amada. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.